Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir hoje é Mateus 28, 16 a 20, cuja temática é a Trindade, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vamos refletir esta questão na perspectiva da união no amor, na diversidade plural, na igreja de batizados. Vamos refletir procurando responder a duas perguntas. Quais são elas? Que relação existe entre o batismo e a Trindade? O que é mesmo Trindade? Você me diria que com certeza sabe o que é. Será? Sim e não. Eu diria: qual o cristão católico que não aprendeu desde pequeno a fazer o sinal da cruz sobre a fonte, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É bem verdade que este sinal da cruz, nascido nos primeiros séculos do cristianismo, tinha como objetivo visualizar a fé na morte e ressurreição de Jesus. Só mais tarde que ele foi associado à Trindade. Os evangélicos, no entanto, não fazem o sinal da cruz com a justificativa de que ele não tem fundamentação bíblica. Pois bem, para responder às perguntas acima, vamos pontuar a história da compreensão da fé trinitária, sua simbologia, sua relação com o texto bíblico, com a tradição e a sua importância para os nossos dias. O substantivo Trindade nos recorda o número 3, e ele vem do latim, que se diz trinitas, e quer dizer tríade, ou três. A tríplice menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sua relação com o batismo, conforme Mateus 28, 16, 20, fez da Trindade a marca de todo cristão batizado. Esta citação reflete a prática das comunidades do primeiro século do cristianismo. No entanto, quem usou pela primeira vez o termo Trindade foi o santo padre chamado Tertuliano, que viveu entre os anos 60 e 220. Pois bem, agora vejamos o simbolismo do número 3. O 3 representa no judaísmo a união e a consistência. O 3 tem relação com o sagrado, céu, firmamento e Sheol. Fazer 3 vezes a mesma coisa na concepção judaica é dizer que essa coisa é durável, firme e por toda a vida. Por isso, na tradição judaica, o judeu teria que ir 3 vezes ao templo de Jerusalém durante o ano, na festa das tendas, na festa da Páscoa e na festa de Pentecostes. Outro detalhe. A Bíblia dos judeus, que é o Primeiro Testamento, está dividida em 3 partes. Torá, que é a lei, Nebiim, que são os profetas, e os escritos, que são para nós os sapienciais. Na Bíblia, o 3 aparece de várias formas. Muitas. Vou citar algumas. A profissão de fé judaica, que é o Shema Israel, escuta, ó Israel, está baseado no amor a Deus em 3 condições, em 3 práticas de amor. O amar com o coração, o amar com o nosso ser e o amar com as nossas posses. Isso está em Deuteronômio 6, 4 a 9. Você se lembra que o Evangelho, para testar a fé de Pedro, o Shema, diz que ele negou 3 vezes a Jesus. Com Abraão, 3 anjos aparecem no carvalho de Mambré. Jesus ressuscitou no 3º dia. E assim vai, você pode lembrar até outros aí. Poderíamos continuar então citando inúmeros outros modos de usar o 3 na Bíblia. Mas com isso já basta dizer como esse modo de pensar judaico propiciou a fé cristã na Trindade, também 3. Bom, ainda a propósito do Shema Israel, vale ressaltar que a essência de Deus é o amor. E o que é este amor? O amor. Falar do amor é falar da família, que é constituída
de um pai, uma mãe, ou um filho ou uma filha. São três pessoas unidas pelo amor. Todos os três são diferentes, mas estão unidos na mesma raiz. O pai não é a mãe não é a filha. Os três têm a mesma única essência, a mesma natureza, mas são pessoas distintas, diferenciadas. Olha que interessante. Então, a partir dessa relação, podemos compreender a Trindade. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Difícil de entender? Pode até ser. Saiba que para a igreja também não foi fácil chegar ao dogma, a expressão de fé na Trindade. Foram séculos de discussão, né, para chegar a esta questão. A declaração trinitária, né, que a fé na Trindade, ocorreu na igreja somente no Concílio de Nicéia, em 325, e foi reafirmada no Concílio de Constantinopla, hoje Istambul, em junho de 380, pelos bispos. O resultado desta fórmula de fé está nos credos de Nicéia e de Constantinopla, que recitamos na missa. Para que isto acontecesse, muitas heresias, isto é, muitas controvérsias trinitárias, do subordinacionismo e tantas outras, foram rechaçadas pela Igreja ainda por séculos adiante. Uma outra questão, no Evangelho de João, Jesus, o Filho, constantemente fala de si mesmo com revelação do Pai. Ele diz, quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus envia, assim como o Pai, o Espírito Santo para os apóstolos. O amor está sempre presente no Evangelho de João. A relação trinitária é da unidade na diversidade. Para entender isso, permita-me outro exemplo. A comparação da Trindade com a água. Olha que interessante, veja só. A água podemos ser encontrada em três estados: o líquido, o sólido, que é o gelo, e o gasoso, que é o vapor. Trata-se, entanto, da mesma água em formas diferentes. Em relação à Trindade, poderíamos dizer que o líquido é o Pai, que é a base de tudo, que está em toda parte, com a sua manifestação plena. O gelo é a manifestação de Deus Pai no Filho, né, no Jesus histórico que nós conhecemos e vivemos com Ele, isto é, os nossos antepassados. O vapor é a brisa, né, é a manifestação de Deus Pai no Espírito, que nos dá o vigor, o frescor da vida, embalado pela presença do Pai e do Filho. Em qualquer estado que a água, né, em qualquer estado, a água sempre será água. Viu agora como é fácil entender este mistério de fé? Né? Não fica difícil com esta explicação. Né? Então, nesse sentido, eu diria que permita-me uma última consideração. Se a Trindade é essencialmente a unidade na diversidade das pessoas, isto é, um é o mesmo Deus que nos desinstala e nos coloca sempre em ação, haveremos de reconhecer que vivemos num mundo plural, na diversidade dos dons, de opiniões e de modo de ver o mundo, na igreja, na sociedade e na política. Eu diria que o grande desafio trinitário é respeitar as diferenças. Aliás, essa foi a mensagem central da campanha da Fraternidade de 2021. Você recorda? A Trindade é, sim, a melhor comunidade, como escreveu um dia em um livro Leonardo Boff. A Trindade é um mistério carregado de uma energia libertária, capaz de eliminar todas as formas de opressão, possibilitando a inclusão em todos os sentidos, no social, no econômico, no religioso. E tudo só será possível por causa de dois motivos. Primeiro, o princípio trinitário é o amor que nos une nas diferenças.
Se um dia fomos batizados, voltando à pergunta inicial dessa reflexão, é porque o batismo é a iniciação à vida de Deus, que é indispensável da vida de Deus em cada criatura ao longo do tempo, no passado, no presente e no futuro. A participação nessa vida trinitária mediada através da vida da igreja. E eu diria ainda mais, no batismo o Espírito nos impulsiona para a missão. Na ressurreição de Jesus, voltamos para os braços, na casa de Pai, de onde viemos. Na eternidade do tempo, somos amor e somos trinitários. Essa reflexão te ajudou a compreender o sentido da Trindade? Espero. Te peço uma coisa, compartilhe. Um abraço, fique com Deus.